Olá pessoal, vamos lá, continuando nossa aula com alguns exercícios agora. Eu vou pegar uns exercícios que eu mandei na lista que eu publiquei agora há pouco. Está na lista 78/exercícios aula. Lá você vai ter acesso a essa listinha. E essa lista aqui, ó, que eu estou projetando, ela tem alguns exercícios que são bacanas para introduzir o conteúdo. Como o vídeo travou, eu vou repetir a resolução, estava aqui já gravando, então só para ficar mais organizado para você não se assustar. Primeiro exercício diz: discuta cada um dos procedimentos abaixo para distinguir entre éter dietílico e álcool butílico. Então ele me dá as estruturas, éter dietílico, eu copiei aqui no aplicativozinho, e também o álcool butílico, que é o álcool que tem o tal do butil ou 4 carbonos, que também está aqui desenhadinho. Eu havia mencionado que essas fórmulas elas são estruturais, elas são diferentes, mas apresentam a mesma fórmula molecular, que é semelhante. Isto é uma evidência que a gente sabe por conta da isomeria entre esses dois componentes. E aí ele me dá a proposta de duas formas de separar esses caras que estão misturados, que é um principal foco de isomeria. Uma produção química, às vezes, acaba produzindo dois componentes, sendo que um deles me interessa, e eu preciso separar. Eles apresentam a mesma quantidade de carbonos e hidrogênios, mas as suas propriedades físicas são diferentes, físico-químicas. No item A ele fala assim, ó, que é a determinação das porcentagens de carbono e hidrogênio de cada uma das substâncias pode ser uma forma para separar e distinguir. Bom, aqui eu fiz a fórmula molecular desses compostos, que é a mesma, C4H10O, e fiz o cálculo da massa molar deles. Ó. Coloquei 4 vezes 12, 10 vezes 1 e 16, que é a massa do oxigênio, tudo dando 74. U, que é a unidade de massa atômica. E fiz as regras de 3. 100% é U, ou seja, o composto todo tem 74 U's, e o carbono 48 U's. Então, a porcentagem de carbono ficou na faixa de 64,86%. O mesmo eu fiz para o hidrogênio, que comparado com 74, temos 10 hidrogênios, então 10 em 74 dá mais ou menos 13,51% de hidrogênio. E por fim, fiz só o oxigênio, a porcentagem dele, que vai dar aqui por volta de 21,62%. Qual que é o problema deste método para fazer a separação entre esses dois componentes, o éter e o álcool? A porcentagem em massa é a mesma para os dois casos, por causa da propriedade da isomeria. Eles têm a mesma fórmula molecular. Então essa técnica já não vai ser muito boa. No item B ele dá uma outra técnica, a determinação do ponto de ebulição de cada uma das substâncias. E por que ele fala da ponto de ebulição? Porque as estruturas são diferentes. A fórmula estrutural do éter ela apresenta cadeias carbônicas com o oxigênio no meio. Já a molécula de butanol aqui, ela apresenta 4 carbonos com um OH na ponta. E esse H ligado a O faz ligação de hidrogênio. As duas moléculas, como eu mencionei aqui, elas são polares, porque apresentam um átomo eletronegativo, que é o oxigênio. Porém, o éter faz apenas força de polo permanente e o álcool faz ligação de hidrogênio. Essa diferença na estrutura das moléculas é que faz com que o ponto de ebulição seja maior para o álcool do que para o éter. Então, o ponto de ebulição do álcool é maior do que o ponto de ebulição do éter, pois sua estrutura faz ligação de hidrogênio. Por isso que a opção B ela é melhor para determinar essa diferença entre as estruturas, o ponto de ebulição. O que eu acho interessante dessa questão é que ele pegou um ponto da nossa aula e foi além. Nós sabemos que uma molécula, quando é isômera de outra, ela apresenta fórmula molecular igual, mas estruturas diferentes. A fórmula molecular não apresenta nenhuma diferença significativa para diferenciar
as duas moléculas, ao passo que a fórmula estrutural ela apresenta diferenças que podem ser analisadas no laboratório. Então aqui é mais a definição de isomeria que está sendo cobrada, né? Fórmulas estruturais diferentes com fórmula molecular igual. Então as evidências na fórmula estrutural vão me fazer diferenciar essas moléculas. Então essa seria a explicação dessa primeira questão, bem difícil, sabe? Mas essa seria a resolução que eu deveria mostrar, né? E aí eu posso colocar aqui a massa molar, né? A determinação, a porcentagem em massa, em nada difere as duas moléculas, pois apresentam a mesma fórmula molecular. Isso que eu acho interessante. Bom, segunda questão. Diz o seguinte, ó, determine o tipo de isomeria apresentada pelos seguintes compostos químicos. E aí tem uma série de compostos bem difíceis de enxergar, né? Vamos tentar deixar eles mais explícitos aqui, ó. Então eu tenho que ver quais são os tipos. É dar nome, não é escolher alternativa, tá? E tem A. Eu tenho aqui, ó, uma ligação simples de um carbono com oxigênio no meio. Então, o que está ali no item A, ó, é esse composto aqui. CH3, CH3. É um dimetiléter. E depois temos esse outro cara aqui, que é um etanol. CH2, CH3. Que isomeria apresenta entre esses dois componentes? Um é um éter, outro é um álcool. Ora, isso aqui é uma isomeria de, olha o nome, ó, dimetiléter. E o outro é o etanol. Olha que está diferente nos nomes. É a função. Então é uma isomeria de função. É importante a gente colocar aqui do lado a quantidade de carbonos que contamos, ó. C2H6O. E conferir que está igual, sabe? Para você não cair no erro de achar que tem isomeria e no fim não é. Então essa resolução da 2 começaria dessa forma. Coloca a estrutura, põe os nomes, faz a fórmula molecular e veja qual é a isomeria. No B, você tem aqui, ó, 4 carbonos enfileiradinhos. Eu não vou nem explicitar, né? Temos isso. E depois ele tem aqui, ó, CH3, CH. Aquele CH3 entre parênteses está indicando um radical por fora da cadeia principal. Então, eu tenho 3 carbonos sem parênteses. Essa seria a cadeia principal, que eu acabei de desenhar aqui. E esse CH3 entre parênteses é um carbono para cima, ou seja, é uma ramificação. Então, aqui eu tenho o butano e aqui eu tenho o metilpropano. São todas cadeias simples, com 4 carbonos, o dobro mais 2 hidrogênio, C4H10. Então, este exemplo, que apresenta somente carbonos e hidrogênios, é uma isomeria de cadeia, porque a cadeia saiu de normal para ramificada. Item C, você tem aqui, ó, CH3, CH2, CH2, Cl, 3 carbonos com Cl na ponta. Então aqui é um cloro e os outros carboninhos. Aqui a mesma estrutura, tá vendo? Tenho 3 carbonos sem parênteses. Isso indica uma cadeia principal de 3 carbonos. E um Cl para cima. Esse Cl aqui para cima, ele está indicando para mim uma posição diferenciada. Deixa eu selecionar minha molécula aqui, desce. Cl para cá. E vamos dar um nome, ó. Aqui eu vou começar a numeração a partir do cloro, porque ele que dá o nome à função é um aleto, né? Então, 1, 2, 3. 1 cloro propano. Já este outro, tanto faz a numeração. Começando da esquerda à direita, você vai 1, 2, 3. 2 cloro, propano. E aí temos 3 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hidrogênios, né?
e um Cl. Isso nos dá uma fórmula que coincide com essa, tem 3, 6 e 1, 7. 3, 4, 5, 6, 7. É importante fazer essa conferir. E aqui o que temos? Uma isomeria de posição. O pessoal mudou a posição do cloro. E a nomenclatura está deixando isso muito claro. Você vê, ó, a nomenclatura mudou a função. A nomenclatura pôs um radical. A nomenclatura mudou a posição. Função, cadeia, posição. Essa é a ideia, gente. Deixar bem óbvio a coisa, né? Você vê que a gente deixa o negócio bem escancarado. Item D. Eu tenho aqui, ó, um éter, 2 carbonos e um oxigênio central. Não vou explicitar os carbonos. E depois, ó, temos aqui um outro éter com apenas um oxigênio do lado de um carboninho aqui. Como é que seria o nome dele? Etano, etoxetano, né? Ou, vamos colocar esse nome, o dietil éter, né? Ou etoxietano. Et, 2 carbonos, oxigênio, etano, o resto da molécula. Aqui eu tenho o metil, propil, éter, ou metoxipropano. São duas possibilidades de nome. Estou te mostrando isso para evidenciar a metamorfose que foi esse nome, né? Mudou muito. Então você já sabe, né? Qual seria a isomeria? Isomeria de metameria. E a sua cadeia tem 1, 2, 3, 4 carbonos, 3, 4, 5, 10 hidrogênios e um oxigênio, que é o mesmo aqui. 3, 6, 7, 8, 9, 10. 10 hidrogênios e 4 carbonos. Beleza. Por fim, gente, temos a letra E. Letra E mostra para mim, ó, carbono, carbono, parênteses, dupla O. Cuidado para não errar aqui, hein? A cadeia principal, ela foi escondida com esse parênteses. Isso é muito difícil, é uma questão antiga isso. Então eu vou colocar assim, ó, tem 3 carbonos, um está no parênteses, descendo, enquanto que existe uma dupla O. Então, esse seria o desenho do que ele está dizendo, do que ele está mostrando. Ao passo que eu tenho uma outra molécula aqui, ó, com uma dupla ligação entre 2 carbonos e um grupo OH aqui para baixo. Muito estranho, não? Aqui um OH. Eu estou achando que essa estrutura aqui está faltando carbono, sabe? Estaria faltando um carboninho aqui, porque o que eu queria era um outro exemplo para vocês. Eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver colocando um carbono a mais aqui, ó, entre parênteses, sabe? Para não deixar esse hidrogênio aqui sozinho. Acho que aqui devia ser um hidrogênio, sabe? Nesse CH3. Enfim, era uma tentativa de isomeria por tautomeria. Então eu vou colocar a lógica colocando um CH3 aqui. Depois eu coloco uma errata desse exercício. Vamos lá. Aqui temos então um OH e ali é um CH3. Então é repeteco disso, só que em vez de dupla O eu coloco um OH e a dupla lá na outra ponta. Eu teria aqui o propanona, e esse aqui seria um enol com 3 carbonos. Então é o propenol, onde o OH está no 2, então é o 2, 1, né, por causa da dupla, 1 em 2 O. Não há necessidade da nomenclatura aqui, mas deu para perceber que era para ser um enol dupla com OH. E a quantidade de carbonos deveria ser igual aqui, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3 e 6 hidrogênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, C3H6O. Era esse o exemplo que eu queria. Ainda bem que isso aqui está em aula, não está sendo cobrado. Então, aqui eu tenho uma isomeria de
tautomeria. Vou colocar aqui agora como que eu queria que fosse esse desenho. Seria CH2, dupla, C, abre parênteses, CH3, fecha, tracinho OH. Essa estrutura está indicando que está lá em cima. E a outra lá está certa também, né? Seria CH3, como está lá, CH3 tracinho, C, abre parênteses, CH3, fecha, dupla O. Essa seria a estrutura e dá para melhorar esse esquema, viu? Mas eu vou deixar assim para vocês perceberem a errata, né? Era para colocar um carbono a mais ali. Mas aqui eu tenho um exemplo de todas as isomerias nessa segunda questão. Bem tranquila de resolver se você mostrar as estruturas, colocar os nomes e perceber a isomeria. Beleza? Bom, esse foi o exercício 2. Agora vamos para o exercício 3. Exercício 3. Dos pares de compostos abaixo, aquele que não apresenta uma relação de isomeria plana entre os seus constituintes. Como é que eu vou resolver isso? Eu preciso fazer o nome, entender a estrutura. Então, ó, item A. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma sequência de 2, 3, 4, 5 carbonos com uma dupla. Então eu tenho... Vamos colocar um nome? Não, vamos pôr a estrutura também. Senão você depois vai ficar na dúvida do que está acontecendo. Tenho 5 carbonos com uma dupla e ele colocou essa estrutura aqui. Ora, que isomeria é essa, gente? É uma isomeria de cadeia. Então ela é plana. Item B. Eu tenho aqui 1, 2, 3 carbonos e esse COH. COOH. Então eu tenho 3 carbonos, a dupla OH e aqui é oxigênio. Depois eu tenho COOC. C, outro carbono. Aí tem aqui em cima uma dupla ligação com oxigênio. Um oxigênio. E por fim, um outro carbono. É interessante vocês pararem para analisar essas estruturas, como elas estão aqui especificadas e o desenho que eu montei. Perceba que toda vez que tem COO, indica uma dupla O com outro O do lado. Dupla O com O do lado. No exemplo da esquerda nós temos um ácido propanóico e aqui eu tenho um etanoato de metila. A quantidade de carbonos e hidrogênios bate e isso é uma isomeria de função. Não há necessidade do nome por aqui, porque está bem fácil de observar, mas se você ficar na dúvida, faça o nome. Olha aqui, ó, CH3, CH2, CH, CH3, ou seja, um radical para cima e um CH3. Então temos 1, 2, 3, 4 carbonos numa cadeia principal e uma ramificação aqui. Essa seria a estrutura do que ele fez lá. Depois embaixo ele coloca CH3, CH2, CH2, CH2. 4 carbonos e um OH na ponta. E isso aí é isomeria, gente? Não é não, né? Por quê? Já colocou oxigênio. Então não há isomeria. A fórmula molecular não vai bater. A estrutural não está batendo já, né? Não é para bater estrutural, mas a fórmula molecular já está dizendo que está errado, tem um oxigênio. Na letra D, nós temos uma amina com outro ácido. Ó. Vamos lá. Eu vou pegar então 1, 2, 3 carbonos. 1, 2, 3 carbonos. Faz a dupla. Aqui um oxigênio. Aqui um OH. E tem um NH2 aqui em cima. NH2. É isso que a estrutura está dizendo. Perceba que quando eu tenho parênteses, está indicando uma ramificação. Tem 3 carbonos sem parênteses e um NH2 para cima, que seria a ramificação, que é um radical, e uma função ácido. É um aminoácido esse cara, inclusive. No próximo, vamos colocar C, C e C, 3 carbonos. Aí o cara muito safado
colocou um hidrogênio entre parênteses. Eu ainda tenho aquela estrutura COOH, que é ácido, e tem um nitrogênio aqui ligado nesse carbono. Que é o que eu vou ter que fazer, colocar aqui um NH2. Esse hidrogênio que ele coloca entre parênteses é o mesmo hidrogênio que estava aqui fora do parênteses. Isso é uma pegadinha muito da safada, porque o hidrogênio que está aqui, ó, que eu não coloquei, é o mesmo hidrogênio que está aqui agora, que ele resolveu colocar. Portanto, essa estrutura também não há isomeria plana. Nesse exemplo do item D, vai rolar outra isomeria, a gente vai ver isso em outra aula, não aqui. Mas não há isomeria plana, porque a estrutura está igualzinha. Isomeria plana fica evidente quando a estrutura está diferente. Então temos a letra A e a letra B, com exemplos de isomerias planas possíveis. Muito bom. Quarta questão, para exemplificar esse papo de isomerias. 04. As cetonas se caracterizam por apresentar o grupo funcional carbonila em carbono secundário e são largamente utilizadas como solventes orgânicos. Então, a acetona ela tem aquela dupla O, né? Grupo funcional carbonila em carbono secundário, ou seja, tem que ter 2 carbonos ao lado. Aí ele fala, item A, apresente a forma estrutural do isômero de cadeia da D3-propanona. Como é que eu resolvo isso? Primeiro, eu tenho que saber qual é a molécula inicial. Ele me dá 3-propanona. Então vamos a 3-propanona. Propanona, e aqui temos uma dupla, que é o oxigênio. Um isômero de cadeia, qual que é o limite? Eu não posso mudar a função. Então essa seria a minha 3-propanona. Cadeia, gente, pode ser normal ramificada ou aberta fechada. Fechar não vai rolar, porque você vai mudar muito a estrutura. Você pode até tentar, mas eu tenho que preservar a função, porque ele só pediu isômero de cadeia. Então seria interessante a gente criar uma ramificaçãozinha aqui, ó. Eu vou criar esse carbono para cima, de propósito, pensando em pegar esse carbono para pôr aqui, ó, na posição 2 na sequência. Então eu vou deixar aqui a dupla, oxigênio, e o que eu fiz, né? Eu peguei esse carboninho aqui, ó, que eu vou colocar CH3, e posicionei ele aqui, ó, CH3. Perceberam? A estrutura do resto não mudou. E o nome vai mudar um pouquinho. Ele vai ter 4 carbonos. No segundo carbono aqui eu vou colocar a função cetona. E no terceiro carbono eu vou colocar a função metil. Então é 3-metil